Dia a todos, hoje 2 de novembro de 2011, continuando nosso estudo do livro Libertação, capítulo 14, singular episódio. É a recapitulação do que o Gubbio fez por esse tempo todo. O Gubbio trabalhou, o Gubbio ajudou, e agora é hora de colher os frutos e dele vir a ser ajudado também. Mas o interessante desse capítulo é que não só ele vai ser ajudado, mas mais ainda ele vai ajudar novamente, né? Por isso é um singular episódio. Quando chegar no ponto que eu estou programando para falar com vocês, vocês vão entender o porquê o título de singular episódio. Muito interessante. Então vamos continuar aqui. O Gubbio estava desabafando com o Saldanha, dizendo para ele que não sempre ele foi aquela pessoa equilibrada que ele é hoje, o Gubbio em si, mas que ele também tinha tido seus desvios de comportamento, que ele também tinha sido mal por circunstâncias, mas que hoje ele se encontrava renovado. Ele usa até a expressão que aquele homem déspota morreu dentro dele e nasceu, ressurgiu o irmão, né? O irmão Gubbio, que é o único título que ele se orgulhava. Então aqui, ó. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho. E gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Mas a vida que faz caminhos nas próprias pedras, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar. E o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso das tuas mãos. A gente já tinha lido isso a semana passada, tanto que eu tinha dito para vocês que o Saldanha teve seu momento de renovação. E que Saldanha, naquele mesmo período, se transformou, como uma expressão popular que nós usamos, da água para o vinho. Não buscou ainda, né, galgar a perfeição, nem mesmo o próprio Gubbio, né? Mas ele mudou a sua sintonia vibratória, os seus interesses, ele foca agora outros interesses. Nos estudos anteriores, nós tínhamos falado do Saldanha. Saldanha foi o nosso foco de personalidade de estudo. Por quê? Porque Saldanha passou todos aqueles altos e baixos, né, de sofrimento, a ignorância que Saldanha também tinha, todas as circunstâncias que levou Saldanha, mais pela ignorância, a ter ações más, do que por perversidade em si, né? O Livro dos Espíritos trata sobre isso, sobre os espíritos mais ignorantes, os espíritos que são efetivamente maus e tal. E aqui ele continua. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os, humilde no interlocutor bondoso, e asseverou comovendo-nos. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Então ele demonstrou, o Gubbio demonstrou por Saldanha, pelos seus atos primeiro, depois com as palavras. Quando nós muitas vezes usamos as palavras e demoramos muito a demonstrar com os atos, né? Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos do teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste meu filho demente. Ajudaste minha esposa alucinada. Protegeste minha nora infeliz. Socorreste minha neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas mãos na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me havesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. Isso é uma grande lição de amor, e de renúncia também, de dedicação. Porque a gratidão, olha, isso é um fator de grande importância.
para o nosso viver bem. A gratidão era tão grande pelo Gúbio que se a própria Margarida, que não era o caso, né? Que se a própria Margarida tivesse feito mal direto a ele, por tudo aquilo que Gúbio fez, ele perdoaria. Ele perdoaria pelo merecimento do próprio pai. Então ele disse, se ela tivesse me apunhalado 1000 vezes, teu pedido após o bem que me fizeste, a gratidão. A gratidão é um sentimento muito nobre, mas muito pouco usado. Porque nós pensamos muito no nosso umbigo. O Evangelho trata desse argumento quando fala dos laços de família, e os laços de famílias podem ser muito ampliados, né? Universalmente falando, até do círculo de amizade a um círculo de trabalho. E quando fala que uma das dores mais pungentes para o homem é a ingratidão. São as dores do coração, dizer assim, olha, o homem pode passar por qualquer dificuldade, né? Vai faltar o pão de cada dia, as dificuldades materiais, mas aquela que toca o coração é a dor mais profunda. E dói mesmo. Dói porque quando se faz uma trajetória que você pensa de estar construindo bem a pessoas, a uma circunstância, a uma sociedade, a um grupo, e não se vê, não é que a gente pretenda, nós normalmente pretendemos resultados, né? Nós pretendemos a troca, o ser humano é assim. Mas muitas vezes, está lá no Evangelho, a gente quer só o reconhecimento, né? A dedicação, a amizade. E aí, de vez em quando o pessoal bota lá no Facebook, eu fico assim, eu fico olhando as postagens, eu mais olho as postagens dos outros do que outra coisa, e dizia assim, vamos brindar, eu achei assim meio um povio, mas interessante. Vamos brindar os meus defeitos, já que minhas qualidades ninguém reconhece. É muito mais fácil a gente colocar em evidência os defeitos dos outros do que as próprias qualidades. E o Evangelho ensina-nos da lição de indulgência sublime. Tá? A lição da indulgência, sede severos para convosco, os indulgentes para com todos. Porque muitas vezes a gente esquece o bem feito para evidenciar um desvio, uma fraqueza, às vezes uma coisa que a gente fez, alguém fez conosco, a gente coloca em evidência e tudo aquilo que foi feito acabou, apagou tudo. E aí a alma dói, caramba, eu quando ajo, que sou humana, que erro, que me desvio, cai o mundo todo apredejando sobre mim. Eu tenho uma ideia sobre isso. Eu penso assim, hoje, não é assim, são reflexões que nós vamos fazendo com o amadurecimento da vida. Que mais nós procedemos dentro das leis do Cristo, ou seja, comportamentos cristãos, menos desilusões nós vamos ter. Porque nós não nos vamos dar o lugar, vamos dizer, desses desvios caracteriais. Se alguma vez acontece isso, é porque a gente deu o espaço. Então nós vamos aprender na lição e evitando dar o espaço para que aquilo aconteça. Aí vocês vão dizer assim para mim, Ju, mas acontece do mesmo jeito, o ser humano é ingrato, muitas vezes você não fez nada, e aí acontece males em cima de você, perseguição, falam de ti, te apedrejam, mas aí, quando nós pensamos que tudo circula no mundo numa sintonia divina, nós podemos pensar que se não foi agora, foi ontem, e aí entra a resignação, né? A resignação de aceitar, movendo-se para que as coisas possam mudar. Que a resignação não é parada, apática, autoflagelista, mas a resignação é se dizer, alguma coisa aconteceu, Deus está passando isso porque alguma coisa aconteceu, então não nado contra a maré, mas me entrego à justiça que tem que ser e vou modificando essa situação no que eu puder fazer. E o Saldanha passou por esses ciclos de refrescamento, de reestruturação dos seus conceitos
E o Gúbio demonstrou para ele na prática. E o Saldanha demonstrou uma nobreza muito grande, a nobreza da gratidão, ao ponto de dizer que se a própria moça tivesse tentado contra ele, que ele a teria perdoado, pelo bem-estar que o outro fez, né? O outro fez. E detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição de servo apagado para acordar-me as forças enrijecidas do gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. Vamos ver ali a colocação do nosso amigo Dudu, ele está dizendo pra gente ali, ó. Mas não devemos pensar no que está ocorrendo conosco de ruim agora, porque o que acontece será do nosso livre-arbítrio ou por resgate do passado. E temos como espíritas entender isso, é difícil, sim. Mas vamos devagarinho nos tentando e abrandando nossas más e boas ações. Vamos recapitulando, né, Dudu? É resignação em movimento. Não é chorar o leite que derramou. É diferente. De ficar, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Eu devo estar sofrendo isso porque eu fui tão má. Eu devo ter passado, eu devo ter sido isso. A gente especula tudo que é de ruim para a nossa personalidade. É a gente entender que nós não somos vítimas de nada, mas que nós somos transformadores de tudo. Basta que nós venhamos a querer, né? Se eu tenho um X da questão com alguém, eu vou lá e esclareço. Se eu errei, eu vou ouvir, vou me desculpar e vou seguir a vida adiante. Se a pessoa tiver interesse de me desculpar, melhor para ela, não é? Porque assim, você reconhece o seu erro, se arrepende, tem interesse de fazer o seu pagamento da sua dívida. Se a pessoa não quer receber, e aí, o que vocês acham? Você quer pagar uma dívida, a pessoa não quer receber, o que acontece? O que acontece? Eu gostei muito, há anos atrás, o Divaldo disse assim, fez a sua parte, né, André? O Divaldo, olha só, eu errei, reconheço o meu erro, me arrependo, reconheço o meu erro e vou reestruturar, vou pagar, não é? A minha dívida. Não quer receber? Tudo bem. Eu deposito no banco divino e sigo a minha vida adiante. Quando eu tiver o meu momento de resgate, porque nada fica ileso, não é? Nada fica ileso. Quando eu tiver o meu momento de resgate, eu refaço caminhos. Eu sigo minha vida adiante. Quando chegar o momento, a pessoa quiser ir lá sacar no banco divino, ela vá e saque, não é? O Dudu disse ali pra gente. Não, ou antes disse o Pi 4. O sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta. A fatalidade da vida, Pi, eu digo sempre aqui, é a felicidade. É o amor. Não é? Se o sucesso for referente à felicidade plena, no dia que nós alcançarmos, ela vai ser definitiva. Mas tudo que é negativo e mal é passageiro. O ser humano caminha... Brava? Fomos invadidos por pequenos anões para dar informações. Chega invadindo. Me contando. Pois então. Aí, o José, o que faz? Pediu o fio da meada. Tá. Que o bem, a fatalidade, a felicidade e o amor, não é? Não é nada que é negativo, entendeu? Então, olha assim, o que é passageiro? Tudo que é negativo. Mas o bem que nós fomos somando às nossas experiências, ele não vai acabar. Ele fica. Tudo que você constrói de bem vai ficando. Mas o mal que você vai fazendo, ele vai diluindo. Ele dilui, ele dissolve e a gente supera. Não é?
vai superando e você vai passando por outras circunstâncias de melhoramento e os miasmas vão se depurando. Com certeza. Me dá um minutinho, por favor. Então, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, né? E abraçando efusivamente, conduziu a pequeno aposento próximo, naturalmente, para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez compelido por voto de disciplina, não se animava a dirigir-nos a palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um automato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade no olhar. Qual é a diferença desses dois espíritos, os dois hipnotizadores? O que é que vocês acham? O André Luiz percebe uma inquietude. Não é a mesma coisa, é estranho, não é? Agitado, mas muitas vezes pela disciplina que ele tinha ali, da austeridade do Saldanha, não interpelava, não falava, mas ele não estava legal. O outro não. O outro estava compenetrado, empenhado naquilo que estava fazendo, né? Qual a diferença deles dois? A diferença? O Dudu disse que o grau de vibração dos dois eram diferentes. O que é que vocês acham mais? Deixa eu ver. Bora que é primavera, né? Mas nem inverno. Nós vamos estar com frio aí quietinho. Qual a diferença? A sintonia do meio tem mais. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, vocês vamos lembrar uma frase que o Gubbio disse assim: chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Vocês lembram disso? Esse mesmo capítulo. Quem está lembrado dessa frase? Que nós nos entediamos dos próprios erros. Se você percebe, Dudu, um ainda está cristalizado no mal que fazia, alheio, impassível. O outro já se encontrava, né, em transformação, entediado do mal, já não estava satisfeito no que estava fazendo. Então chega um dia que o mal nos cansa, disse a Maria, não é? Cansa. E aí passa o reconhecimento, até ter uma atitude de modificar a sua ação. E nós vamos entender como vai funcionar aqui isso. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gubbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Vi-se-lhe no porte a renovação do rumo interior. Certo, estabelecerá novo programa de luta em companhia do novo dirigente. Deixa eu ver aqui que eu perdi. Deixa eu ver. Porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximo de mim, a palestra desdobrou-se claro. Então Saldanha chamou mais aquele que tinha condição de ouvi-lo, né? Do Alba, um beijão, bem-vinda, saudade, viu? Leôncio, disse Saldanha entusiasmado. Nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. O Gubbio, né? Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Então aderiu, ele só estava esperando isso. Ele só estava esperando aquele empurrãozinho, gente, que muitas vezes nós precisamos também.
que muitas vezes estamos ali errando na ignorância, né? Na apatia, sem medo, sem ter coragem de ação, sem ter coragem de modificar-nos. A gente precisava só de um encorajamento, daquele empurrãozinho, para que a gente bote a primeira e vá embora, né? A gente precisava só disso. E por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Porque faltava a boa vontade. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Bem-aventurados os homens de ação. Que tem vontade de ação. Né? Não precisa. Mas aí nem sempre a gente consegue. Aí nós precisamos de intervenções. De alguém que dê um empurrãozinho. Mas Deus, como tudo sabe, tudo vê, nada deixa, né? Nada deixa sem esclarecimento, sem ajuda. E aí, sabendo que nós estamos a um passo da modificação, precisando só do empurrãozinho, a gente acha quem vai dar um empurrãozinho. Muitas vezes aquela palavra de estímulo, não é? De encorajamento. É uma hora que a gente está assim, sem conseguir modificar, vinculado, cristalizado naquela ação. Aí encontra uma pessoa amiga de fulano, você pode. Que isso? Se mova. Você consegue, você é uma pessoa tão iluminada, tão gente boa, tão capaz. Quando você fazia tal coisa era tão bom. Aí você começa a acreditar em você mesmo. Um empurrãozinho. E aí, pronto. Conseguimos, né? O empurrãozinho, a gente foi embora. Era o que o rapaz precisava, né? O Dudu disse pra gente o saber ouvir, valorizar o que essa pessoa tem de bom. Era o que o rapaz precisava. Não é, Dudu? Muito mais fácil do que o Saldanha. 1000 vezes mais fácil do que o Saldanha. Não foi? Num instante ele, ó. Não tem amigo que procura briga com o outro por causa do amigo? Adere causas infames, muitas vezes sem perspectiva, sem ter noção do que está acontecendo, só para ir no oba-oba. Tá, eu vou ajudar, vamos lá, né? Mas não tá nem sabendo se tá certo, se não tá errado, o que tem que fazer. Mas aí vai encontrar um filho de Deus que vai dizer, olha fulano, por favor, para aí, não dá eu fazer assim, né? E assim, sabe? Daqui a pessoa fala, olha, é mesmo, a ficha caiu. Às vezes são coisas tão simples, a ficha pum, cai. E a gente entende e muda comportamento. E aqui continuando, e designando com um golpe no olhar o outro magnetizador, que prosseguiu operando ao lado de matéria de serviço automático, objetou. É indispensável, porém, com todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Então, Gaspar ainda não se achava naquelas condições. Gaspar ainda não precisava somente de um empurrãozinho, porque Gaspar ainda estava vinculado àqueles sentimentos ali. O Gaspar, o trabalho dele é mais... ainda estava perdido, né, Dudu? O trabalho dele é mais demorado, né? Não ia ser tão fácil assim como foi com o Leôncio. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele para minha vez? Por minha vez, tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Eles têm o Gúbio como mago. Interessante, né? E por que vocês acham que ele tem um Gúbio como mago? O que quer dizer isso? Por que espíritos veem outros espíritos como mago? O que vocês acham? Por quê? Por quê, Dudu? O que é que leva você a pensar? Maria, a Zeli fica sempre quietinha, Nádia, a Florzinha. Acham que ele tem poder, né, Andréia? Tem poder com Deus. Tem ligação, mas é como a gente acha que as pessoas são santas. Ou a gente idealiza médiums. Não é? Tem poder. Tem poder com Deus.
Tipo assim, olha, ele fala com Deus, hein? Se ligue. Ele pode mais do que você. Então move energias, mas exatamente, o poder dele era só o amor, né? Um entender mais profundo do que era o amor, do que era a fé. Só que eles não entendiam. Por que eles não entendiam ainda? Porque ainda estavam ainda materializados. Estavam materializados ainda, vinculados a sentimentos ainda terrenos, quando eles, espíritos, teriam que se estar espiritualizando. Hoje me veio uma ideia na mente de manhã, assim, pensando com o meu botão, né? Que a gente poderia viver menos a terra e mais o céu. Viver menos as mesquinharias do dia a dia e entregar o nosso coração mais a Deus. Nós evitaríamos muitas aflições da vida atual. Problemas que nós mesmos criamos. Bom dia, Celso. Um beijão pra você. Bem-vinda. E aí? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Sobre a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimindo inovidável acento à voz, observou: Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considera-me sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Então ele sabe que ele é um pobre desgraçado. Claro, por culpa sua mesmo, né? Mas olha o amor paterno, sincero. Um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Você sabe o que é que me lembra essa circunstância desse Leôncio? A frase de Lázaro, né? Do mal rico. Quando ele se encontra ali, diz assim: não é, Senhor, com Abraão, né? Era com Abraão que ele fala, né, Maria? Ao menos deixe que eu fale com os meus irmãos, para que eles saibam do que eu estou passando, para não ter tão infeliz sorte. Seria comunicar-se, né? Que aí Abraão dá aquela resposta, mas eles têm os profetas, ou seja, eles já têm os ensinamentos, eles têm que aprender. Mas graças a Deus nós sabemos que quando tem a necessidade de vir um aprendizado, ou muitas vezes o esclarecimento através da espiritualidade, ela vem para esclarecer. Então veja a situação de infelicidade que se encontrava o mal rico, mas ele lembrou da sua família, ele lembrou dos que amava, para não passar aquilo que ele passava. O Dudu diz assim que nós não somos São Francisco de Assis. Não somos, mas podemos ser. Nós não somos e podemos ser. Eis porque conhece-te a ti mesmo. Porque é conhecendo a nós mesmos que nós vamos eliminando manias, vícios, jeitinho de ser, não é? Circunstâncias que muitas vezes fazem nós ir à queda. Aí nós vamos eliminando. Nós podemos dar grandes passos na mesma encarnação. Eu tenho dito isso, né? O Dudu disse, só daqui a uns 200 encarnações. Sim, Dudu. Pessimismo, seja otimista. Talvez na mesma encarnação não chegue aos pés de Francisco de Assis, mas, não é? Consiga grandes proezas. A gente tem que tentar. A gente tem que conseguir. Senão a gente fica na próxima encarnação, eu me corrijo. Estamos a caminho. Eu acredito, e aí eu discordo do Dudu, eu acredito piamente que nós podemos fazer grandes coisas nessa mesma encarnação, muitas coisas boas. E chegarmos como espíritos ainda em reabilitação no mundo espiritual, mas que tentou. E olha, gente, isso é uma grande coisa. Cruzar os braços, né? Ou tentar e não tentar,
Depende de nós mesmos, né? Nós podemos. Gente, ó, pode até ser que aquela história de Maria de Madalena não é verdade. Porque muitos historiadores dizem que isso não é verdade. Outros dizem que é verdade, né? Uns dizem que ela não foi prostituta coisa nenhuma, que foi a igreja que inventou. Mas dentro da própria circunstância, vamos supor que ela tenha sido, né? A pecadora. Vamos pegar a lição moral da história. Então, se ela foi a pecadora, certo? Correto? Vamos pegar a história como ela é. Ela foi a pecadora. Mas ela se transformou. Ela não se transformou? Hein, Nádia? Ela não se transformou? Ela teve contato com Jesus. E Jesus dizia uma frase para ela: mulher, ó Habib, eu desgraçada de mim, tive útero varada tantas vezes, não pude conceber ser mãe, né? Mulher, vai e ama teus filhos. Ela disse essa resposta: ah, Maria, né? Tu pegaste de tanto que amou, tu amaste. Talvez no modo desequilibrado, no modo leviano, no modo ignorante. Mas Jesus aderiu: eu vim para os doentes, não para os sãos. A Maria de Madalena, ou seja, dando a ela, né, o acel, foi uma oportunidade de crescimento, de mudança a ela tão grande, que ela se transformou. Ela mudou, ela acreditou, ela teve fé, ao ponto que não ficou livre para ela. Não ficou tão livre, porque Maria de Madalena, quando Jesus acabou a missão dele, que Jesus não se encontrava mais, que os apóstolos se dividiram, Pedro não quis conta com ela, não é? Ia ser uma mulher a mais, ia dar só trabalho, o preconceito que também tinha e o ciúme que tinha nela também. E aí, cada um por si. Que ela ficou na praia sozinha, a vida dela não foi de flores. Ela aderiu à época aos imundos. E quem eram os imundos da época? Eram os leprosos, né? Todo mundo tinha terror dos leprosos. Ela não ia ser aceita naquela sociedade mais. Não tinha mais Jesus para defender ela, para protegê-la. Tinha a palavra que Jesus deixou para reforçar o coração dela. E o que é que ela fez? Ela se uniu aos leprosos, porque ela aprendeu a amar diferentemente. E ela passa a pregar o evangelho, porque ela aprendeu também. Ela passa a pregar o evangelho para aquelas pessoas sem esperança. Porque eram pessoas sem esperança, gente. Não tinha cura, viviam isolados, apodreciam vivos. É mole? E ela se uniu a eles. E ela não teve uma vida inteira de flores. Ela se modificou junto com Cristo, mas depois ela teve que caminhar com suas próprias pernas, não teve? Mas ela conseguiu. E é linda essa história. Que aí ela se reconhece leprosa também, ela ficou leprosa, ela teve... E aquele corpo lindo daquela mulher sedutora, não é? E tudo mais, caía a pedaços, apodreceu. Vocês acham que não foi uma recapitulação? Não foi um aprendizado para ela? Ou ela ficou linda do mesmo jeito e continuou rica e ficou ensinando a vida para os pobres do mesmo jeito ali, sadia? Não. Ela teve que demonstrar na sua própria dor a lição. Foi e desencarnou. E é mais lindo ainda que no final, ela percebendo que ia desencarnar, ela saiu pelo deserto desesperada. Ela queria ver Maria de Nazaré antes de morrer. E aí ela vai lá para a Turquia, hoje Turquia, não é? Onde Maria estava com João. E ela conseguiu alcançar. E ela já agonizando e diz: eu tô atrás de João, o apóstolo e tal. E as pessoas levaram ela até Maria e diz que ela passou 3 noites de dor e Maria tomou conta dela. Engraçado, Maria não pegou lepra, né?
Maria tomando conta dela. Ela foi ver a mãe de Nazaré antes de ir-se embora. Depois desencarnou. E desencarnou com todas as suas glórias. Será que a gente precisa de 200 encarnações mesmo? Ou será que a gente tem que se transformar hoje, agora, e começar nessa mesma encarnação a nossa ascensão a Deus? A OACF disse pra gente uma grande lição para todos, é a lição dela, né? Tudo que é deste mundo permanece aqui quando formos. E quantos se transformaram? Bom dia, Rogério. Quantos se transformaram? Estão se transformando ainda? Eu acho que nós podemos, nós temos poderes criadores. E o republicano? Vocês sabem que o republicano... Você lembra do republicano da história da Bíblia? O republicano... Como era o nome dele? Quem lembra? Agora não me vem na mente. O republicano era discriminado, era homem de má vida, fez dinheiro às custas dos judeus, né? Ricos judeus tinham horror dos republicanos. E ele sai correndo ali, sabendo que Jesus ia passar, e subiu na árvore, porque ele era baixinho, para ele conseguir ver Jesus. E Zaqueu, obrigado, Flor, Zaqueu. E Zaqueu, Maria de Madalena e Leôncio e Saldanha estavam todos ao ponto de se transformar? Precisavam daquele empurrãozinho. E que empurrãozinho? Logo de quem, Flor? E Jesus passa e olha para cima e diz: Zaqueu, desce, que hoje eu venho estar contigo na tua casa. Foi um escândalo. Mas Zaqueu, com tudo que era republicano, estava ao passo de se transformar. E aí, nas minhas leituras, em algumas declarações da dona Ivone Pereira do Amaral, descobri que Zaqueu, nada mais, nada menos, era que quem? Olha que coisa maravilhosa descobrir. Agora vamos ver se é verdade, né? Mas as informações são essas. Quem lembra? Vocês lembram quando eu falei isso aqui? Quem era Zaqueu? Doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes. Pasmem. E vocês acham que naquele mesmo dia, naquela mesma encarnação, não se fala mais de Zaqueu, mas naquela mesma encarnação de Zaqueu, ele não deu grandes passos de transformação? Bem-aventurados aqueles que creem e não veem. Porque nós hoje temos acesso só ao Evangelho. Eles tiveram contato direto com Jesus. Vocês podem dizer: ah, como é fácil. Também até eu, se tivesse contato direto com Jesus. Mas Jesus não disse que quando 2 estiverem a mais reunidos em meu nome, ali estarei? E a gente não acredita. É estranho, né? É porque nós temos sempre um pouco de São Tomé. Nós temos sempre um pouco de Tomé dentro de nós. A OACF colocou ali pra gente. O apego ainda é grande, sim. O corpo belo, o orgulho, o apego à matéria, que não há lugar, não vamos levar nada. Nem beleza, nem dinheiro, nem fama, nem ostentação de nada. A gente só leva aquilo que nós fizemos, né? Na nossa bagagem, nas nossas ações. E olha lá, foi um dia de transformação para Leôncio, né? Que é o foco do nosso estudo. Bom dia, Armando, bem-vindo. Nandinho, um beijão para você. Céu também, bem-vindo. Paulo, todos aqueles que eu não cumprimentei, beijo, bem-vindo. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez rogado. Acercou-se, respeitoso de nosso instrutor, e explicou-se simplesmente sem: amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força a benefício de criaturas desviadas do bem. Olha só. Como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isto que também venho implorar-te auxílio imediato.
Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive realmente o que intentara com a provisão de vastos depósitos bancários em que a esposa ainda se mantém, até hoje, acoberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Olha os motivos pelo qual ele se ligou ao grupo de Gregório. A vaidade ferida, o orgulho. No fundo ele não era mau. Mas a revolta contra as circunstâncias fez com que ele se ligasse às trevas. É assim que nós nos ligamos às trevas. Quando nós estamos fomentando dentro de nós a vaidade, o orgulho, a raiva de alguém. É isso que nos faz ligar. São esses sentimentos aqui. Porque ele trabalhou muito para construir uma vida material substanciosa na vida dele de terrena. E aí, de repente, o corpo dele cansa, não aguenta, desencarna, morreu. Deixa uma mulher jovem, rica e com um filhinho pequeno. A revolta vem, não é? Porque ele não entendeu que toda aquela riqueza, todo aquele desgaste não serviu a ele de nada. Só de desespero e de tristeza. E aí a revolta, a vaidade ferida, a mágoa, fez com que ele se ligasse ao grupo de Gregório. Mais ainda, porque a mulher depois vai encontrar um outro homem. Esse outro homem vai querer usufrutar do dinheiro que ele deixou. Imagina, para um homem assim, nessas circunstâncias morais, é dura, não é? O Acéfalo disse um pouco muito, às vezes até vendo e pegando ainda muitos que duvidam. A fé ainda é muito pequenina. A fé ainda é muito pequenina, o Acéfalo. Mas se Jesus disse que se ela fosse somente do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, a gente podia mover aquela montanha dali para aqui. Você imagina que a nossa fé ainda é muito menor do que o grão de mostarda. É pequenininha, talvez até microscópica. Se a gente não estiver exagerando, talvez. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica do meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Olha o ciúme. Olhe bem, eu morro de trabalhar para deixar minha mulher em bem-estar, e aí a minha mulher arruma outro engraçadinho que fica assim chegando na vida dela, e eu que pensava que ela me amava, que me adorava. Já pensou? Você se vê nessa circunstância? E daqui a pouco ela tá de chamego com outro. Já pensou? Dói, hein? Não sei se somos suficientemente capazes de superar circunstâncias desse tipo e não nos encontrarmos como o próprio Leôncio. Chamado a prestar socorro ao menino depois de um incidente sem importância, né, o enfermeiro, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então assediou minha esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes administrado por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias. E já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e ingrato o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Entenderam a circunstância aqui do crime? Além do enfermeiro se aproximou dela, viu que ela tinha dinheiro, tinha um filhinho
seduziu-a, né? A fragilidade feminina, ela está hoje com ele, fez de tudo por ele, deu dinheiro, ilusões, tudo aquilo que ele queria, e ele está matando a criança aos poucos, envenenando, sem que a mãe o perceba, para a criança o corpo não aguentar e a criança morrer. Agora vocês imaginem um espírito desse vendo circunstância desse tipo, na sua ignorância, não ia se revoltar? Não ia se desesperar? Ia, né? Eu acho que muitos de nós. Quem é que não enlouquecer de dor e querer fazer justiça com as próprias mãos? A gente, por muito menos, a gente está querendo fazer justiça com as nossas mãos. E a ajuda que ele pede é essa. Interromper. Mas você vê, né, Dudu? Deus nada deixa contorto. Chega a hora da intervenção divina. Tudo acontece quando tem que acontecer, por pior que seja. Tatiane, bom dia. Goiana, bom dia. Chegou a hora, né, de agir, da justiça agir. Olha como é ligada as coisas uma com a outra. Ajuda como vem. Por isso eu friso para vocês, o título desse livro é importantíssimo. E vocês vão cair mais ainda quando eu continuar a leitura aqui, ó. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço. Mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio do mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Agora, abrindo para ele, você imagina um homem passando por uma tragédia dessa, por um drama desse, ter que estar praticando mal em outro, porque ele estava hipnotizando aquela pobre infeliz da Margarida, com o coração angustiado, esperando que o Gregório pudesse ajudar ele, que não estava ajudando. Olha que terror! Como podia ter o coração em paz? Como não entender que o mal não resulta o bem? Ele já estava colapsando, né? Ele já estava entendendo. Vocês imaginam que circunstância? Já fiz tudo quanto se achava ao meu alcance de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva, nem melhora ninguém. O mal não salva e não melhora ninguém. É verdade. Por que ele não conseguia ajudar? Porque ele não sabia mover as energias justas. Observe o Saldanha, trabalho jogado fora, energia, tempo jogado fora, sofrimento maior perdido. Porque se o Saldanha desde o início tivesse mobilizado forças divinas, a ajuda tinha chegado. Que ele precisava, né? Que ninguém fica desamparado, é bem verdade, mas muitas vezes circunstâncias acontecem para o nosso próprio aprendizado. O Anselmo diz pra gente: a justiça divina entra na hora certa, jamais ficaremos sem ela, jamais. Tem tudo uma razão de ser, Deus é sábio demais, misericordioso, bom e justo para cometer erros. Nós somos pequenos demais para entender, ter olhos de ver, muito pequeno, porque a gente quer solução imediata. Nós somos imediatistas. Nós queremos um Deus que nos dê emprego, que nos dê um bom salário, que nos faça ganhar bem, entendeu? Porque nós vemos assim, é um Deus que tem ações materiais. Eis porque nós vemos pessoas e mais pessoas que se convertem em religiões que prometem imediatismos, né? Jesus, Deus, nosso Senhor agiu na sua vida, tá? Faz grandes transformações. E vocês sabem que eu acho interessante nesse parênteses que eu abri? Que muitas vezes realmente ocorrem transformações na vida das pessoas. Existem pessoas, eu vou aproveitar aqui para falar disso, que ficam no espiritismo por 5, 10, 15 anos. Vocês vão ficar de cara, isso acontece. Aí 2 vezes por semana vão nas doutrinárias, às vezes tem semana que não vai, frequentando o centro, ouvindo outro palestrante.
Às vezes estuda, às vezes não é? Fica naquela. E aí passa tumultos e tumultos na sua própria vida. Olha como é o mecanismo de estudo. De repente, recebe um convite, recebe promessa, vamos lá na igreja, porque transforma a nossa vida. Não é uma crítica, é uma reflexão. Por que é que isso acontece, tá? Por favor. E aí essa pessoa que frequentava o espiritismo por 10, 15 anos, nessas circunstâncias que eu estou dizendo para vocês, ela começa a frequentar a igreja, e aí o chefe da igreja, seja de quem for, promete mudanças, vai ver, Jesus vai te salvar, e dá aquela dose de adrenalina, de positivismo na pessoa, né? Tem métodos diferentes de pegar as pessoas. E prometem que eles mesmos vão resolver, que Jesus vai resolver, que Deus vai resolver, e aquela pessoa começa a ver que realmente, começa a perceber circunstâncias de mudança na sua vida. Ela diz, não é que é verdade? Começa a mudar. Ela começa a ver que aquele problema começa a resolver. Não é aquele tal problema. E isso, aquilo outro, nem sempre, tá? Mas acontece. Ela fala, eu estava no caminho errado. Aquela coisa de doutrina espírita é coisa do diabo, tá vendo? Minha vida atrasou cada vez mais que eu frequentava aquela coisa lá. E agora que eu frequentei a igreja, eu estou salvo. E por que essas pessoas veem mudanças materiais na vida delas? Muitas vezes. O que é que vocês raciocinam com isso? Eu pensei o seguinte. É lógico. Quando a pessoa fica estagnada naquele mesmismo, palestra, a gente fica esperando. O Espiritismo da Liberdade é que nós nos transformamos, não é verdade? Entrega a nós a nossa responsabilidade. É assim? E tá, a gente fica naquela, não move energias, não move nada. De repente, frequentando um outro ambiente, transformando, a gente está movendo forças. Nós estamos movendo muitas vezes, Dudu, isso é interessantíssimo, forças criadoras que a gente já tinha. Porque a gente começa a acreditar no nosso potencial. E só que a gente está jogando nas mãos de Deus, né? Nas mãos de Jesus. Só que a gente está fazendo aí, ó. A gente está dando abertura naquele momento para que Deus haja na nossa vida. Deus agiu, me transformou, não é não. É que você já estava com a propensão de mudança. Para que aquele bem ocorresse. Só que naquela transformação ficou mais fácil porque você abriu caminhos. Você muitas vezes vai mudando maneira de pensar, algumas vezes vai mudando jeito de ser e tal, e aí aquela mudança chegou. Caramba, a igreja me transformou. Deus agiu na nossa vida? Não, Deus sempre agiu na sua vida, sempre. Era você que não via. Aí por outras portas você viu a transformação chegar. Não é? O óleo do pra gente, na sua carência, acabam caindo em outra visão religiosa e vai se dando mal. Uns até se dão bem por sua fé. Sim, Dudu, porque isso vai de cada um. Isso não é a questão agora de que se dá bem ou que se dá mal, porque não é o fato do oba-oba do melhor. Mas que aquela pessoa precisava daquilo ali, é como se tomasse um choque elétrico. Para que ela movesse energias e pudesse circunstâncias agirem. A gente não sabe, por exemplo, na própria psicologia, que o poder positivo da mente transforma? Nós sabemos que as palavras positivas, cotidianamente, as ações otimistas, modificam nossa vida? Por quê? Porque nós movemos energias universais da ação criadora. E aí entra a fé, o acreditar, eu acredito, isso transforma. Eis o porquê, entendeu? Isso é muito interessante de avaliação, até para que a gente não leve a nível de crítica. Mas não é que Deus não agia. Aí eu entro com a intervenção minha. Deus sempre agiu na nossa vida. O Jesus do Espiritismo é o Jesus do protestantismo, do catolicismo, daquilo que é sempre o mesmo. Éramos nós que abríamos portas para que ele tivesse contato conosco. Não é? Não dávamos aquela permissão de ação. O Anselmo diz pra gente, conhecimento de si mesmo, reflexão sobre as atitudes, tudo isso ajuda na sua transformação. E aí a gente precisa muitas vezes daquele choque elétrico, né, Anselmo? A mudança de ambiente, a gente não estava adapto àquela circunstância, e a gente muda de clima, encontra a felicidade. Eu passei a entender isso
mais profundamente ultimamente. Por ver isso acontecer, não é? Com pessoas que eu conhecia. O Dudu disse, eu posso estar nos pedindo e não estar bem. E eu passar por uma outra linha religiosa, aquilo me acender. E eu depois retornar vendo que não era aquilo que me levava a crer, que aquela palavra me atendia. Eu estava errada, a doutrina dos Espíritos me mostrava o melhor. Era gente que não via, não é? É aquilo que eu tinha dito, a gente que não via. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu não estava vendo, precisei acordar. Ei, agora eu estou vendo como é que é. Como é que funciona. E aquela energia, aquele estímulo que aquele outro ambiente me dá, me faz ter força de seguir o meu caminho. Em outras circunstâncias não, tudo bem, tem muitas circunstâncias que aquelas promessas não são válidas, porque a transformação depende de nós, não é? O nosso Senhor, Deus, Jesus, opera na nossa vida através das nossas próprias ações, não é? O acerto de às vezes nossa vida vira de cabeça para baixo para que possamos colocá-la de cabeça para cima, com certeza. Precisamos disso, né? Para que nós possamos acordar. Vamos lá. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido, francamente vergonha total. Eu já tinha lido isso. Então ele diz, eu sou integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva, nem melhora ninguém. Não é? Realmente não salva e não melhora ninguém. Gente, vou pedir licencinha aqui, vou passar uns minutinhos, porque não tem um André depois, tá? Mas já eu concluo, tá certo? Qualquer minuto eu chego onde eu tô querendo, para concluir. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira, com imensa surpresa para nós e perguntou sem cerimônia. Gente, prestem atenção nisso, porque eu quase caí da cadeira quando eu estava preparando esse estudo semana passada. Vocês lembram do Eloy? Quem lembra do Eloy? Eloy é o outro companheiro que está com André Luiz. Não é? É o outro companheiro que está com André Luiz. Então tá André Luiz, Eloy e o Gúbio como mentor deles dois, né? Como professor ensinando a eles nessas circunstâncias. O Eloy tomou a dianteira e com imensa surpresa para nós perguntou sem cerimônia. A gente quase não ouviu o Eloy abrir a boca. São os 2 ou 3 capítulos que o Eloy quase não se vê, não é? E o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? Ele perguntou, né? É Felício de... E disse o sobrenome. Que aqui tá pontinho, justamente, né? Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. Gente, eu chorei. Eu chorei quando eu vi isso. Foi uma emoção que me pegou assim, que foi incrível. Fui lendo, preparando estudo, anotando, escrevendo, que quando eu li essa frase, eu choquei, fiquei parada assim, li. E quando o nome da família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão. É o meu irmão. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Imagina, o André Luiz tomou um choque, né? Eu tomei um choque, o André Luiz tomou um choque. Vocês entenderam o fato? O enfermeiro que estava matando o menino, que estava, olha como as coisas são cruzadas uma com as outras, né? Que estava destruindo a vida do Leôncio, era nada mais, nada menos do que o irmão do Eloy, irmão de sangue, irmão dele que estava no planeta. Mas Gúbio, com serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz, que não seja nosso irmão necessitado? Pois é, todos nós somos irmãos, aliviando a dor do Eloy. Vocês já pensaram, a gente desencarna e a gente não está sabendo que o nosso próprio irmão é um criminoso, assassino, leviano, ladrão, infanticida, e você vinha descobrir uma circunstância dessa. A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico
e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou. Deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificar-nos à defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamo-nos. Então, olha, eles se organizaram. Não é? Eles se organizaram um minutinho, gente. Saldanha organizando ali a circunstância, né? Falou do Gaspar, que era aquele hipnotizador que estava mais cristalizado no mal que estava praticando. E precisavam, ao menos de um dia para resolver esse fato do Leôncio. Precisavam de um dia para poder mover energias. E nesse meio tempo iam ajudar o Leôncio. Soprava brando e fresco vento da madrugada, e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Então vamos concluir o nosso trabalho aqui hoje. Vou marcar aqui bonitinho, porque é uma história muito interessante, emocionante. Quando eu disse para vocês na semana passada que esse livro tinha um título interessante, que era o título de libertação, realmente ele vai libertando alma por alma. E eu me emocionei porque você está na circunstância de ajudar uma pessoa e daqui a pouco ajuda a outra, sendo espírito, e no final você descobre que o seu irmão é um dos criminosos que está envolvendo um daqueles infelizes. É mole não, hein? É dureza. E eu vi o próprio Gúbio que diz que qual é o irmão necessitado, qual é o ser humano necessitado que não é o nosso irmão. E dói. Dói mesmo no coração. E amanhã, quarta-feira que vem, nós concluiremos esse capítulo. Espero de concluir a semana que vem, porque ele finaliza assim. Eu acho que ele é bem grandinho. Pode ser que dê conta. Que a gente termine esse capítulo, porque ele é muito emocionante mesmo. A gente aprende todos os dias, né, Marcelo? A gente vai lendo, vai aprendendo, vai encaixando aquilo na nossa vida. Vai pegando ar, vai tomando refresco, vai levantando, vai caindo. E acho que é por isso que é tão importante estudar livros do que só ler livros. Eu tenho aprendido muito com vocês aqui e graças a Deus, né? A gente agradece a Deus a essa oportunidade. Então, aproveitando aqui que realmente devemos agradecer a Deus, vamos agradecer, sim. Pedindo vocês a união de pensamentos para a nossa prece. Hoje, 2 de novembro, feriado em alguns lugares, dias de recordações para outros, porque muitos lembram os seus queridos desencarnados nesses dias. Respeitemos, já que nós podemos lembrar os nossos queridos todos os dias, né? Porque a ligação de amor nunca acaba, não precisamos de um dia somente ao ano para estar ligado a eles. Mas pedindo a Jesus a paz que possa irradiar os nossos corações, porque muitos espíritos realmente acreditam ainda que hoje é o dia mais forte de estar ligado a nós, ainda acreditam. Então é a eles que nós dedicamos a nossa prece. Que eles saibam sempre hoje, cada vez mais, que todos os dias são dias de amor. Todos os dias são dias de recordação e dias de potencial para que possamos ser melhores. Que o que nos divide são simplesmente vibrações, dimensões, e que os sentimentos, esses que nós falamos nos estudos, que é aquele que levamos, as nossas ações, é a riqueza que nós possamos dividir com eles que não se encontram mais na Terra.
Que a nossa vibração de carinho se reúna a todos os nossos queridos, lembrados sempre, claro, por nós, nesse momento. Os espíritos que precisam de amor, de carinho, de lembranças. Que Jesus sempre teve misericórdia de todos nós, intermediário primeiro de Deus ao nosso coração. Que o Evangelho do Mestre Jesus seja a bandeira de todos os dias nossos, no Espiritismo e onde for, pelo caminho, pela porta que seja o nosso contato direto com Deus. Que nós sabemos merecer isso também, não é? Então, muito obrigada a presença de todos. Que Deus, nosso Pai de misericórdia, perfeito como é, nos abençoe sempre, todos os dias. Graças a Deus.